Olha, uma coisa para a gente pensar. De onde vem o ar que a gente respira? Ou a energia que está na comida que a gente come? Pois é, a resposta está num motor silencioso, verde, que move o nosso mundo. Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos da fotossíntese. Parece uma pergunta de criança, né? Como é que as plantas comem a luz do sol? Mas essa pergunta simples guarda a chave para um dos maiores e mais incríveis processos da natureza. Como é que elas fazem isso, afinal? Então, a ideia é basicamente essa. As plantas não comem como a gente. Elas têm uma espécie de receita secreta, um processo que a gente chama de fotossíntese. Elas pegam ingredientes super básicos, a luz do sol, a água que vem lá das raízes e o dióxido de carbono do ar. E com isso, elas mesmas cozinham o próprio alimento. E esse processo todo não é só uma curiosidade do mundo das plantas, não. Ele é, de verdade, o motor que sustenta a nossa vida aqui no planeta. E olha, isso não é nenhum exagero. Parem para pensar um pouquinho. Tudo, absolutamente tudo que a gente come e o próprio oxigênio que entra nos nossos pulmões agora mesmo, tudo isso depende, de um jeito ou de outro, da fotossíntese. Sem ela, a vida como a gente conhece simplesmente não existiria. Tá, mas a parte mais legal é entender como isso funciona na prática. Vamos dar um zoom como se a gente tivesse um super microscópio e entrar nessa pequena, mas super poderosa fábrica que é uma folha de uma planta. Lá dentro de cada célulazinha da planta, a gente encontra essas mini fábricas, os cloroplastos. Pensa neles como a linha de produção da fábrica. É ali que a mágica toda acontece. E isso graças a um pigmento verde chamado clorofila. Além de dar a cor verde para as plantas, é essa molécula que consegue capturar a energia do sol. Ok, mas e um dos ingredientes principais, o dióxido de carbono? Como é que ele entra nessa fábrica? Então, a folha tem umas portinhas minúsculas na superfície, os estômatos. É por ali que a folha respira, sabe? Permite essa troca de gases com o ar lá fora. Beleza, já temos o lugar, já temos os ingredientes, agora vamos para a receita mesmo, o passo a passo de como a luz do sol vira vida. Então, a jogada é a seguinte. A energia do sol que a clorofila pegou é usada para quebrar as moléculas de água. O hidrogênio que se solta se junta com dióxido de carbono e cria açúcares. Esse açúcar é o combustível da planta. E o mais maluco de tudo, o que sobra desse processo, o que a planta libera, é oxigênio puro, o oxigênio que a gente precisa para viver. E para quem gosta da parte mais científica, tá aí a representação disso tudo. Pode parecer complicado, né? Mas na real é só um jeito chique de mostrar o que a gente acabou de falar. Água mais gás carbônico, com uma ajudinha da luz, viram açúcar e oxigênio. E só para dar um pouquinho mais de detalhe, esse processo todo se divide em duas partes, tá? Tem a fase clara, que precisa da luz do sol para criar uns pacotes de energia, e tem a fase escura, que usa esses pacotes para transformar o CO2 em açúcar. Ah, e um detalhe importante, essa fase escura não é porque acontece no escuro, não. É que ela não precisa da luz diretamente para acontecer. Certo, entendemos o que rola dentro de uma folha. Agora vamos dar um passo para trás, um passo bem grande, e ver o impacto disso no planeta inteiro. A fotossíntese é, na prática, a grande maestrina do ciclo do carbono. É ela que puxa o carbono do ar e o coloca dentro do ciclo da vida. É ela que rege essa dança constante, esse vai e vem de carbono entre a atmosfera, os oceanos e a Terra. E este slide mostra direitinho como essa dança funciona. O carbono é absorvido pelas plantas, aí os animais comem as plantas e o carbono passa para eles. Nós respiramos e devolvemos carbono para o ar. Quando os seres vivos morrem, o carbono vai para o solo. O problema, como dá para ver ali no ponto 5, é que a gente, a humanidade, entrou nessa dança e está jogando um monte de carbono a mais na atmosfera, bagunçando todo o ritmo natural. E quem são os grandes dançarinos nessa história toda? Em terra, as plantas, claro, que puxam uns 52 bilhões de toneladas de carbono por ano. Mas no mar tem uma galera que trabalha pesado também, o fitoplâncton. São algas microscópicas, tipo uma floresta invisível, que absorvem quase a mesma coisa, uns 45 bilhões de toneladas. São dois motores gigantes trabalhando ao mesmo tempo. Tá, mas como é que a gente está atrapalhando esse ciclo? Qual é o tamanho do nosso impacto? Vamos olhar os números. Primeiro, é super importante entender onde o carbono fica guardado naturalmente. E olhem só que interessante, a maior parte, 93%, está nos oceanos. A atmosfera, que é onde a gente mais se preocupa, tem só uma fatiazinha de todo o carbono do planeta.
Agora, olha o contraste. Mesmo a atmosfera sendo esse reservatório pequeno, nós conseguimos aumentar a quantidade de CO2 lá em 35% em só 150 anos. É como se a gente estivesse entupindo a parte mais sensível e delicada de todo o sistema. E como a fonte da Embrapa lembra aqui, o efeito estufa é uma coisa boa, tá? É ele que deixa o planeta quentinho e habitável. O problema é o exagero. Essa quantidade enorme de CO2 que a gente está liberando, principalmente queimando combustíveis fósseis, que no fundo é fotossíntese de milhões de anos atrás que estava guardada debaixo da Terra, está intensificando esse efeito. É como se o cobertor natural do planeta estivesse ficando grosso demais, e aí ele esquenta. Certo. Depois de ver tudo isso, o que fica de mais importante para a gente levar daqui? A ideia é simples. A fotossíntese é a nossa maior parceira. Ponto. Ela faz 3 trabalhos essenciais. Primeiro, limpa o CO2 da atmosfera. Segundo, devolve o oxigênio que a gente respira. E terceiro, é a base de energia para quase tudo que é vivo na Terra. É a base de tudo. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, né? Se a natureza já tem a ferramenta perfeita, a mais poderosa de todas para equilibrar o clima, talvez a nossa missão não seja inventar alguma solução mágica do zero. Talvez a grande questão seja como a gente pode parar de atrapalhar e, de fato, ajudar esse motorzão verde a trabalhar melhor. Como podemos fortalecer nosso maior aliado nessa jornada.